Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Internacional 1. Hoje nós vamos falar sobre o CPC 00, Estrutura Conceitual para o Relatório Financeiro. Vamos lá? Bom pessoal, a estrutura conceitual é um documento que ajuda a IFRS Foundation e obviamente o IASB a cumprir a sua missão, né? Então, quando a gente pensa na contabilidade como uma prática, né, exercer a profissão na prática, a gente se vale, a gente usa a estrutura conceitual para nortear as nossas ações, como a gente vai conduzir as políticas contábeis, como nós vamos tomar algumas decisões de técnicas ou de práticas que nós queremos adotar nas empresas, caso elas não estejam explicitamente previstas nas normas, né? Então a estrutura conceitual ela vem com esse papel de ajudar a gente a fazer as nossas escolhas de uma forma adequada, tá? Então, como que a estrutura conceitual ela ajuda, ela faz com que o IASB e a IFRS Foundation atinjam a sua missão, né? Que é de dar transparência, prestação de contas, ajudar na questão da accountability, que envolve, além da prestação de contas, a responsabilização dos agentes envolvidos na elaboração dos relatórios financeiros, também a questão da eficiência dos mercados financeiros no mundo todo, né? Então, como a informação é mais transparente, as pessoas são devidamente responsabilizadas por suas ações, isso contribui para que o mercado seja mais eficiente, certo? Então, como a IASB, a IFRS Foundation, tem o papel de trazer normas que tenham alta qualidade, né, que sejam muito confiáveis. Isso ajuda no crescimento e na estabilidade financeira da economia mundial. Tá? Então, a estrutura conceitual ela vem como uma forma de ajudar, né? Ela contribui para que a missão da IFRS Foundation seja atingida. Ok? Bom, então, falando mais especificamente da estrutura conceitual, a finalidade dela é principalmente ajudar no desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade. Então, todas as normas que são emitidas pelo Conselho, pela IFRS Foundation, pelo IASB, por todas as entidades envolvidas nessa discussão, a estrutura conceitual ela é a base, ela ajuda quem elabora as normas como nortear, como conduzir as escolhas e as estruturas conceituais que constam em cada uma das normas. Tá? Então, ela oferece essa base consistente, principalmente com relação aos conceitos. Nós fizemos algumas escolhas, nós temos algumas definições, alguns conceitos que estão definidos nessa estrutura. Então, partindo dessa estrutura consistente, é que vão ser elaboradas as outras normas. Também tem a finalidade de auxiliar quem prepara, né, no caso nós, os contadores, como preparadores de relatórios financeiros, a desenvolver as políticas contábeis, a fazer escolhas, né, relacionadas a técnicas, a formas de fazer a contabilidade. Então, nos ajuda, quando não está explícito, como eu já falei no início, quando não está explícito como a gente deve conduzir a técnica, a mensuração, a avaliação, a gente pode usar a estrutura conceitual, a gente deve usar a estrutura conceitual para ter esse direcionamento, essa base de, o que eu tenho que considerar para fazer essa escolha, para tomar essa decisão. Então, a estrutura conceitual nos ajuda também, principalmente na questão das políticas contábeis. Também tem a finalidade de auxiliar as partes a entender e interpretar os pronunciamentos, né? Então, muitas vezes tem alguns conceitos que estão entrelaçados dentro dos pronunciamentos e, para ficar mais claro, a gente pode usar a estrutura conceitual porque ali vai ter essas definições do que realmente as normas querem dizer. Tá? Então, nos ajuda a compreender e a interpretar os pronunciamentos. É importante a gente também saber que a estrutura conceitual ela não é um pronunciamento, tá? Nada contido nela se sobrepõe aos pronunciamentos. Então, o que consta lá no pronunciamento é o que vale, tá? A estrutura conceitual ela tem esse papel mais norteador, ela oferece os conceitos, a base.
se houver algum conflito, a gente sempre vai seguir o que consta no pronunciamento, tá? Dificilmente isso vai acontecer, mas o que vale a gente deve seguir, aplicar as técnicas que estão no pronunciamento. Caso não esteja previsto, a gente vem na estrutura conceitual para fazer as nossas escolhas, certo? Então, oferece esses conceitos de uma forma bastante consistente para nortear as nossas decisões, principalmente em termos de políticas contábeis, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora do objetivo do relatório financeiro, porque na perspectiva das IFRS, a gente sempre tem que pensar o porquê que a gente está fazendo isso, quem nós pretendemos atender, quais expectativas nós queremos atender ao elaborar um balanço patrimonial, ao elaborar uma DRE, né? Todos os relatos financeiros que a gente faz da empresa tem uma finalidade, né? As normas, elas estão elencadas, elas estão elaboradas para atender às necessidades de informação dos usuários, né? Então, tudo que consta nas normas tem um porquê, né? Então, o objetivo do relatório financeiro é de fornecer informações financeiras que sejam úteis, principalmente para os investidores, para os credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais, né? Principalmente relacionado à oferta de recursos à entidade. Então, o que a gente pode extrair desse conceito, né, desse objetivo geral que está muito bem estruturado? E é fundamental que vocês tenham essa compreensão, porque às vezes vocês podem olhar as normas e pensar, nossa, mas isso não é aplicável para o contexto que eu trabalho. Tá? Então, isso ajuda a gente a entender um pouquinho por que as normas estão estruturadas daquela forma. Tá? Então, o foco das normas internacionais é atender à necessidade de informação, principalmente de quem vai investir nas empresas. Então, é a pessoa que não tem acesso a informações gerenciais, a informações internas da empresa, tá? Então, são pessoas que querem fazer um investimento, mas que elas não compõem a administração, a gestão, elas estão fora. Então, são investidores ou potenciais investidores, né, que a norma fala, e também os credores, aquelas pessoas que emprestam dinheiro, que financiam a empresa, ou os próprios fornecedores que financiam de uma outra forma, né? Então, vejam qual é o foco das demonstrações das normas internacionais. Elas são preparadas e elaboradas com esse foco. Então, em subsidiar os investidores, aquelas pessoas que estão fora, e os credores, né, os bancos, as agências financiadoras ou os próprios fornecedores que vão aportar recursos, que vão investir recursos na empresa, mas que não estão dentro da empresa. Então, dada a assimetria de informações que a gente tem, quem está dentro tem acesso à informação personalizada, na hora que quiser, na forma como quiser, quem está fora não tem esse acesso, né? Então, o foco, o objetivo do relatório financeiro, para fins gerais, é de atender a essas pessoas, gerar informações que sejam úteis para os investidores e para os credores existentes e potenciais, certo? Então, as expectativas dos usuários, elas precisam ser atendidas, principalmente relacionada ao retorno, ao que ela espera, né? Quando a gente faz um investimento, a gente espera que o retorno seja compatível ao risco que eu estou assumindo nesse investimento. Então, a gente tem que pensar que esses usuários, eles vão querer identificar, né, como que essa empresa, qual é a capacidade dessa empresa de gerar retornos financeiros futuros para ele. Então, essa expectativa de retorno, ela depende da avaliação do valor da empresa, da época, da incerteza de futuros fluxos de entrada de caixa, né? Então, qual é a minha expectativa de dinheiro, de entrada de dinheiro nessa empresa. Então, né, a forma como eu consigo mensurar, como eu consigo medir essa incerteza vai influenciar na minha expectativa de retorno, e também a avaliação de como a empresa gerencia os recursos, né? Como que a gestão dos recursos financeiros da empresa são geridos pela gestão. Então, tudo isso influencia na expectativa do usuário, por isso a gente tem que se preocupar em atender a necessidade de informação, porque isso vai influenciar a forma como ele vai avaliar o valor e essa incerteza de expectativa de retorno que ele vai ter na empresa,
Tá? Então, como o nosso foco é em usuários externos, em possíveis investidores ou credores, nossa preocupação é em atender a essas necessidades, essas expectativas dos usuários, certo? Bom, quando a gente fala em necessidade de informação, a gente sempre pensa nessas avaliações que a gente relatou, que eu falei agora há pouco, né? Então, a norma fala bastante que os usuários, quem vai analisar as informações, precisa analisar quais são os recursos econômicos que a entidade tem à sua disposição, né? Ou seja, os seus ativos, numa linguagem mais simples, e as reivindicações, né? Aquilo que a empresa tem de passivo, que reivindicações contra a entidade, né? A norma usa esse termo reivindicações, né, reiteradas vezes, mas quer dizer com os passivos, aquilo que a empresa deve, né? Aquilo que as outras entidades têm que reivindicar da empresa. Então, fornecer essas informações vai ajudar aos usuários a fazer essas avaliações de expectativa de retorno e do valor da empresa, tá? As alterações, né, as oscilações, como que essas informações vão sendo moldadas, como que elas sofrem alterações ao longo do tempo também é importante, né? Como que isso vai impactar no patrimônio, o resultado, as informações de resultado que alteram o meu patrimônio líquido, como que isso afeta os meus recursos econômicos, como que isso afeta as reivindicações que eu tenho contra a minha entidade, né? Então, é importante relatar essas variações e, principalmente, a gente consegue também visualizar, né, fornecer para os usuários a eficiência e a eficácia da administração, como ela gera os recursos, né? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer um balanço patrimonial que tenha essa finalidade de atender ao público geral, né, nessa perspectiva das IFRS, a gente sempre vai estar preocupado em subsidiar essa avaliação dos investidores. Então, a gente vai mostrar quais são os recursos que a empresa tem, quais são as reivindicações e como que esses recursos, essas reivindicações sofrerão alterações ao longo do tempo. Dessa forma, ele vai conseguir ver qual é a eficiência e a eficácia da gestão da empresa, certo? Então, quando a gente fala em atender a necessidade, a gente tem claro na estrutura conceitual quais são os usuários, quem são os principais usuários que nós queremos atender, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração que alguns usuários não conseguem, não podem exigir das empresas informações específicas, né? Não tem como ele ir lá e pedir determinada informação para a empresa, ela não vai personalizar, fazer um relatório específico para ele, né? Os usuários, a maioria deles, deve se basear nos relatórios que são publicados. Então, são relatórios financeiros para fins gerais, né? Aqueles que são publicados pela empresa lá anualmente, trimestralmente, tá? Então, pensando nessas pessoas que estão fora da empresa, como a gente já falou, esses são os principais usuários da informação financeira para fins gerais, tá? Do relatório financeiro para fins gerais. O nosso foco é atender a essas pessoas que não tem como exigir da empresa informações personalizadas, tá? Importante também destacar que outras partes, como os reguladores e o público em geral, eles podem usar essas informações que a gente publica para fins gerais, podem ser úteis para eles tomarem decisões e para fazerem suas estimativas. Porém, eles não são o foco dos relatórios financeiros para fins gerais. A gente tem que sempre pensar que o nosso público-alvo são os investidores e credores ou os potenciais investidores e credores, tá? Então, a gente sempre faz a informação pensando nessas pessoas. E aí os demais podem utilizar, mas o foco não é eles. Os relatórios não são direcionados para eles. Ok? Então, isso é fundamental. Isso está muito claro na estrutura conceitual. Então, a gente já vê qual é o enfoque, quem é prioritário, para quem a gente dá prioridade. São essas pessoas, os investidores, possíveis investidores, e os credores ou possíveis credores. Tá? A informação financeira que a gente gera,
ela tem vários papéis, né? Tem várias utilidades, digamos assim, para quem está fora, para quem está recebendo essas informações. Então, a norma deixa claro que, fazendo isso, a gente auxilia os usuários a compreender as operações da entidade que reporta. Então, olhando as demonstrações financeiras, é possível entender quais são as operações, o que isso impacta, como que a gente faz a nossa gestão financeira no curto prazo, no longo prazo, como que a gente estrutura os nossos ativos, né? Então, quem recebe a informação, o stakeholder, o usuário, ele consegue fazer essa leitura da eficácia e da eficiência da gestão, como a gente falou anteriormente. Tá? A informação também auxilia os usuários a identificar os pontos fortes e fracos financeiros da entidade, né? Então, a gente está dizendo claramente no relatório quais são as potencialidades e as fragilidades das empresas que a gente está reportando a informação. Tá? Também auxilia o usuário a avaliar a liquidez e a solvência da entidade, então a saúde financeira da empresa, né? Também as suas necessidades de financiamento, se precisa de financiamento no curto prazo, no longo prazo, é possível identificar isso através dos relatórios financeiros. A probabilidade de êxito na obtenção de financiamentos, né? Então, quando a empresa busca financiamento, se há necessidade de buscar financiamento, se ela tem chance de conseguir, né, esse acesso a esse recurso, porque se ela tiver problemas de liquidez, problemas de solvência, né, se tiver dificuldades financeiras, ela vai ter mais dificuldade. Então, é possível o usuário usar essa informação para isso, né? Também auxilia a avaliar a gestão dos recursos, como a gente já falou. Auxilia os usuários a prever como os fluxos futuros de caixa serão distribuídos. Isso também é bastante importante, porque olhando o relatório financeiro, a demonstração do valor adicionado, principalmente, o usuário consegue olhar e entender como que os fluxos de caixa da empresa são distribuídos entre as várias perspectivas, entre, né, os vários usuários, as várias áreas que a gente consegue atender dentro da empresa. Então, como que o caixa, né, as vendas, o lucro que a empresa consegue absorver, como que isso chega para as pessoas? Qual é o impacto que essa empresa tem para a sociedade? Como isso acontece? Vai mais para os acionistas? Vai mais em forma de impostos? Ou vai mais para os seus funcionários? Como que isso é distribuído? Como que a riqueza gerada é distribuída para os envolvidos, para as partes envolvidas com essa empresa, né? Então isso é bastante interessante também, e ajuda também a conhecer a natureza e o valor dos recursos disponíveis para uso nas operações, né? Então, olhando as demonstrações, o usuário consegue identificar qual é o valor, né, o montante dos recursos, e qual é a natureza desses recursos para serem utilizados na operação, que ele já conseguiu visualizar, também analisando as demonstrações financeiras. Nesse mesmo sentido, quando a gente reporta o desempenho financeiro da empresa, a gente ajuda o usuário a compreender o retorno das ações, o retorno do investimento feito naquela empresa, né? Como que a empresa fez a gestão desse recurso, como que esse recurso foi trabalhado para gerar retorno para os investidores ou para os credores, né? Então, as informações de desempenho financeiro são fundamentais. Sem essas informações é impossível de analisar qual é o retorno produzido pela empresa, tá? Então, fazendo gerando a informação sobre o retorno que a empresa produz, também é possível avaliar como que é gerido os recursos, né? Como que o gestor, como que o CEO, como que a empresa estrutura e se organiza para usar esses recursos na prática, de uma forma mais específica, né? Olhando se essa empresa é eficiente, se ela é efetiva, se ela faz uma boa gestão, se ela aplica bem os recursos, se ela faz escolhas que atendem à necessidade e o interesse dos investidores, dos usuários que estão ali aportando recurso nesse negócio, nessa empresa, certo? Também auxilia na avaliação da incerteza dos fluxos de caixa futuro, como a gente já falou anteriormente, né? A partir do momento que eu consigo ver um histórico, eu consigo entender como que a empresa usou os recursos ao longo do tempo, como que foi feita a gestão desse recurso ao longo do tempo, eu consigo prever e identificar
qual é o nível de certeza ou de incerteza dos fluxos de caixa futuro da empresa, né? Então é claro que não só no relatório financeiro, mas usando um grupo, né, maior de informações eu consigo fazer essas projeções. A informação sobre o desempenho financeiro que já passou, né, a gente sempre reporta o que já aconteceu, ajuda a demonstrar como que a empresa cumpriu as suas responsabilidades, porque a partir do momento que a empresa abre o seu capital para que investidores façam aporte de recurso, ela assume uma responsabilidade na gestão desses recursos. Então, olhando o desempenho financeiro passado, a gente consegue ver como que a empresa conseguiu cumprir, atender às exigências, os interesses desses investidores, tá? Então, isso também ajuda a prever esses retornos futuros, esses fluxos futuros de caixa para a empresa e, obviamente, como isso reflete e impacta no investidor, ok? E aí a gente tem também abordado na norma a questão do regime de competência. Vejam bem, isso está na estrutura conceitual. Então, as informações elas vão usar isso como base, né? Como partindo do regime de competência que vão ser estruturadas e definidas as outras coisas nas normas. Então, o regime de competência, ele significa que os efeitos das transações, aquilo que aconteceu, os eventos econômicos que aconteceram na empresa, eles refletem, eles impactam no período em que eles ocorrem, né? Então, a gente sempre tem que pensar que o regime de competência, ele ajuda muito a gente a entender como que aquele evento, aquele fato, como que ele impactou no resultado daquele período. Então, independente se ele foi pago, se o caixa relacionado a esse evento entrou ou saiu posteriormente, mas a gente consegue entender o impacto que ele teve no período em que ele ocorreu, né? Então, isso ajuda bastante a empresa a fazer as suas projeções, a entender como que o resultado, como que as ações, as decisões da gestão, elas impactam no desempenho da entidade naquele momento, né? Então isso fornece uma base para a avaliação do desempenho futuro da entidade também. Então não só olhando para o passado, mas eu consigo fazer projeções para o futuro porque eu já vou identificar que as transações, as escolhas feitas pela gestão, elas refletem, elas têm efeito naquele período em que elas ocorreram. Então eu consigo ter uma base sólida, uma base mais refinada do impacto que essas minhas escolhas tiveram no resultado daquele período, tá? Então o desempenho, eu consigo mensurar o desempenho de uma maneira mais acurada, porque tem relação direta com o período em que as coisas ocorreram, tanto as vendas como os custos, as despesas, as entradas e saídas de fluxo de caixa, certo? Também possibilita identificar a capacidade futura, né, passada e futura da entidade de gerar esses fluxos de caixa, né? Então, eu consigo ver o desempenho, se o desempenho foi positivo ou negativo, e também mensurar, medir essa capacidade passada e futura de geração de fluxo de caixa, considerando que os eventos aconteceram naquele período, né, e não na data que esse caixa houve movimentação. Também permite identificar em que medida esses eventos econômicos, os eventos que estão fora da empresa, como eles alteram, né, como que eles impactam no resultado, no desempenho da empresa, porque eu consigo visualizar se as alterações no preço de mercado, na taxa de juros, as questões macro e microeconômicas, como que isso impactou, em que medida isso impactou o meu resultado e o meu desempenho, né, se isso aumentou, diminuiu meus ativos e os meus passivos, tá? Então o regime de competência ele está na base, ele está na estrutura conceitual como algo que nós não negociamos, né? Isso é uma exigência, é basilar para nós. Então nós sempre vamos trabalhar com o regime de competência pensando em identificar e reconhecer como que os efeitos das transações refletem, mas refletem no momento em que eles ocorrem, não quando o caixa entrar ou sair, ok? Então, os relatórios financeiros, a gente
sempre pensa, né? Bom, nós trabalhamos com o regime de competência, nós temos a perspectiva de atender a necessidade de informação dos investidores e dos credores, né, os atuais e dos futuros, porém a gente sempre busca atender as necessidades deles, mas é óbvio que eles não fornecem, nem podem fornecer todas as informações que o usuário necessita. Cada usuário vai ter uma demanda, uma necessidade específica, né? Então é importante que na estrutura conceitual a gente já tem essa tranquilização, digamos assim, de que nós realmente não vamos atender todas as expectativas, mesmo dos usuários que são o nosso foco, né? Mas esses usuários, eles precisam considerar as informações de outras fontes, né? É óbvio que vão usar como base os relatórios financeiros, mas também precisam considerar informações de outros lugares, de outras fontes, né? Por exemplo, as condições e expectativas econômicas gerais, então o cenário econômico que a empresa está inserida, o cenário político, né? O ambiente político que também influencia no desempenho, no resultado das empresas, e a perspectiva do próprio setor e da empresa, né? De como que isso se organiza em um espectro mais amplo do que somente o desempenho interno da empresa e como ela faz a gestão dos seus recursos internamente, tá? Então, os relatórios para fins gerais, eles não se destinam a apresentar o valor da entidade, a gente não tem esse fim, né, essa finalidade de dizer qual é o valor da entidade, mas a gente fornece informações para auxiliar essas pessoas a fazer as suas mensurações e estimar o valor da entidade que reporta. Então, a contabilidade, nós já temos essa clareza de que nosso papel não é de dizer qual é o valor da entidade, e sim de gerar informações que deem subsídio para os usuários fazerem essa valoração nas suas perspectivas, considerando as suas necessidades e as suas visões de mercado, essas questões, essas expectativas micro e macroeconômicas e como isso reflete no valor dessa empresa. Tá? Então, isso também nos tranquiliza, porque nós geralmente sofremos muitas críticas porque da divergência do valor que consta no balanço para o valor real de mercado da empresa, né? Então, partindo da estrutura conceitual, a gente já tem essa tranquilização de que nosso papel não é reportar o valor da empresa, e sim gerar informações que sejam úteis para quem quer fazer a mensuração de valor, certo? Enfim, a gente precisa considerar que, em grande medida, os relatórios financeiros eles utilizam estimativas, julgamentos e modelagens, né, modelos, e não representações exatas. Então, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma mensuração, uma avaliação exata, né, do valor de determinados elementos patrimoniais ou das reivindicações dos nossos passivos, né? A gente faz estimativas, faz julgamentos, cria modelos, elabora modelos, então isso, né, a gente também tem essa tranquilização na estrutura conceitual de que não são representações exatas, são aproximadas, né? A estrutura conceitual, ela estabelece quais são os conceitos e as bases que estão subjacentes, que são anteriores, que nos dão suporte para fazer essas estimativas, julgamentos e modelos. Então, a gente, quando faz uma estimativa, uma projeção, a gente sempre vai levar em consideração o que consta na estrutura conceitual. Então, quais são os conceitos? Quais são as bases que nós usamos para fazer essas estimativas, esses julgamentos, certo? Então, os conceitos, né, tudo que consta na estrutura conceitual são a meta, né, é um desafio, é algo que a gente deseja alcançar, né? Então, vocês que são os contadores, que são os responsáveis por fazer as preparações das demonstrações financeiras, por elaborar o balanço, a ADRE, as demonstrações gerais que a empresa é obrigada a fazer e que deseja fazer, a gente deve se esforçar para atingir. A gente sempre vai tentar atender ao que consta na estrutura conceitual. Como a gente bem sabe, toda meta, né, é desafiadora, é uma visão, é onde a gente quer chegar. Mas a própria IFRS, o próprio
IASB considera que é improvável que isso seja atingido integralmente, principalmente no curto prazo, porque a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está estruturando, formatando quais são as práticas e, é óbvio, a contabilidade é uma ciência social aplicada, então a gente também sofre interferências da sociedade, como ela se molda, né, o ambiente que as entidades estão inseridas. Isso muda bastante a forma como a gente faz, né, como a gente reconhece os fatos, os eventos econômicos ao longo do tempo. Então, o objetivo da estrutura conceitual é ajudar a gente a, né, ter isso como uma meta para que a gente consiga melhorar a utilidade, a transparência e, obviamente, gerar relatos financeiros de alta qualidade, né? Então, o papel é esse da estrutura conceitual. Aqui nós falamos só da primeira parte da estrutura, depois, né, nas próximas aulas a gente vai discutir as características qualitativas que são fundamentais e que dão base para elaboração das informações, dos relatórios financeiros de modo mais abrangente, certo? Então, a estrutura conceitual é importante vocês fixarem que tem esse papel, né, de atender aos investidores e aos credores, né, que estão fora da empresa e que possuem assimetria de informação, utilizando sempre o princípio da competência, né? Então nos baseamos no princípio da competência para fazer os julgamentos, fazer as avaliações, né? E sempre pensando em atender às expectativas dos usuários, desses usuários principais, que são essas pessoas que estão externas da empresa e que vão ajudar vão investir na empresa, vão financiar a sua estrutura organizacional. Então esse é o papel da estrutura conceitual. Espero que vocês tenham entendido, né? E eu fico à disposição de vocês para as dúvidas que surgirem. Tá ok? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.